Muito bem, muito bem. Voltamos, Cláudio Rocha olhando aqui no celular, já voltamos para o ar. E Cláudio Rocha olhando para o celular, não pode. O candidato Aertes Dias, do PSTU, conforme eu havia prometido, já está aqui conosco no estúdio do Brasil Urgente. Você ainda pode mandar sua pergunta aí, manda rapidinho, 98298-1499. Coloca na tela, produção. Coloca o celular e o WhatsApp na tela. O pessoal mandar mais perguntas. 98298-1499. Você pode mandar a sua pergunta diretamente para o candidato Aertes Dias do PSTU, ao qual eu recebo aqui agora dando boas-vindas aqui ao estúdio do Brasil Urgente. Satisfação é minha, Cláudio Rocha, é muito importante a gente estar participando desses debates aqui, sobretudo com participação dos telespectadores, né? Satisfação total. Exatamente. Eu quero começar aqui a nossa entrevista fazendo primeiramente uma pergunta logo de cara, direto, para que a gente possa colocar então aqui as perguntas dos nossos telespectadores. E a minha pergunta é, eu fiz essa pergunta para você no dia do debate, vou perguntar de novo aqui para os telespectadores, por que o seu nome é o melhor para a Prefeitura de São Luís pelo PST? Então, na verdade, mais do que o meu nome, na verdade a gente está defendendo um programa do meu partido, que inclusive é o programa que a gente está defendendo em todo o país. Particularmente aqui em São Luís, desde que o primeiro europeu pisou aqui, nosso povo não teve sossego. O meu povo passou quase 380 anos de escravidão, teve uma abolição sem reparações, os indígenas foram praticamente exterminados e hoje os que controlam essa cidade são os herdeiros daqueles que fizeram tudo isso com o nosso povo. O estado do Maranhão é um dos estados mais perigosos para negros e negras viver. Nós temos que dar uma virada nisso aí. Nunca tivemos um prefeito negro nesse estado, indígena nesse estado. Nós temos que virar, sobretudo, considerando que nós estamos vivendo um momento de crise econômica e sanitária muito pesada e que a burguesia desse país, desse estado, desse município, com seus governos, pretende jogar o peso sobre as costas da nossa classe, em plena pandemia. Estão tentando privatizar a água, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma tributária, e se a classe trabalhadora não tiver organizado, eles vão empurrar a gente para uma situação pior da que a gente está vivendo agora. Certo, obviamente você fala que há necessidade de uma virada assim, da cidade de São Luís, do estado do Maranhão, colocar um negro no poder, mas obviamente pensando em todos, né? Claro, negros e brancos, somos todos seres humanos, mas você quer dizer que há uma necessidade de alguém da raça negra que entende bem os anseios, né? Que essa raça tão no passado, tão injustiçada e tão sofrida, né? Nada como alguém que possa representá-los também, mas ao mesmo tempo representando a todos, não é verdade? Isso, sobretudo, porque na verdade nós somos um partido que tem lado, sobretudo a classe trabalhadora. Os servidores públicos também de São Luís estão sendo atacados, estão sendo criminalizados, de Guedes a Edivaldo Holanda. Eu sou professor da rede pública professor municipal. de História, né? 4 anos que Edivaldo Holanda não sentou com a categoria e não deu reajuste. Esse ano, para fazer média, um reajuste de 2,6%, mas ao mesmo tempo ele encaminha uma mensagem de reforma da Previdência Municipal com alíquota de 14%. Desrespeito com o professor é desrespeito com a educação. Desrespeito com a educação é desrespeito com o serviço público. É verdade. Você está preparado para responder as perguntas dos nossos internautas? Vamos colocar a primeira pergunta aqui na tela. Vamos lá, a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Primeira pergunta, 98298-1499. Boa tarde, Cláudio Rocha. Aqui é Alexandre Pinheiro. Gostaria de perguntar para o candidato Aertes Dias o que ele irá fazer para reparar o desejo realizado na comunidade do Cajueiro, caso seja eleito prefeito de São Luís. É o Alê. Olha, a comunidade do Cajueiro foi algo que teve repercussão nacional, inclusive o PSTU ficou do lado da comunidade. Foi um ataque justamente para beneficiar o capital chinês, passando por cima de uma comunidade que não é uma comunidade qualquer, uma casa derrubada no Cajueiro, uma família removida em Cajueiro, não é qualquer coisa. Uma casa daquela ali vale por 10, 15 condomínios de luxo, porque ali está uma tradição histórica, tradicional. Então, o que o governo Flávio Dino tentou fazer com a comunidade do Cajueiro, está tentando fazer, é passar por cima da memória histórica do nosso povo. O PSTU vai respeitar o direito à autodeterminação da comunidade do Cajueiro. Eles é que têm que decidir. Se não querem que tenha ampliação do porto e passando por cima da comunidade, não terá. Nessa época a gente sabe que houveram muitas indenizações de pessoas ali, pessoas que receberam valores inclusive até acima do que valia suas residências. Isso não seria já suficiente para vocês? Não.
Muita gente, na verdade, foi coagida a sair dali. Tem provas, tem vídeos, inclusive, feitos sobre isso. E os que querem ficar ali é porque ali está a sua tradição, ali estão os seus antepassados, ali está a sua cultura, ali tem um dos primeiros terreiros de mina do Brasil, respeitado nacionalmente. Isso é um crime que está sendo cometido, pelo Flávio Dino. E nós não podemos ser coniventes com isso. Bom, tá aí. Vamos ver a segunda pergunta na tela aqui do Brasil. Gente, o povo com a palavra. Boa tarde, gostaria de saber do candidato o que ele fará para coibir o descarte irregular de lixo e material de construção em toda a cidade de São Luís. Olha, na verdade, é exato. O problema é o seguinte, a prefeitura, ela está voltada para atender a especulação imobiliária, pouco se importando com isso. Apenas menos de 4%, por exemplo, da população de São Luís tem coleta, por exemplo, de esgoto e tratamento. Lixo é isso que o companheiro está falando aí. É justamente se não tiver saneamento básico e o orçamento para isso é pouco mais de 160 milhões, é muito pouco, você não tem como ter política para saúde, por exemplo. Então passa por isso aí é um descaso do governo em relação à população de maneira geral, não é só uma responsabilidade dos indivíduos, não é só isso, é porque tem a ver com o planejamento da cidade que está voltada para atender os bairros que tem uma concentração menor de pessoas, que são os bairros de rico. Essa situação que esse companheiro está falando aí é sobretudo nas periferias de São Luís. Sobre os ecopontos que existem hoje na cidade, você pretende dar continuidade a esse trabalho de ampliação dos ecopontos? Claro, tem que ter ampliação disso aí. Agora, qual é um problema gravíssimo? Por exemplo, os 22% do orçamento municipal vai para pagamento da dívida pública. E não tem auditoria, ninguém sabe que são essas pessoas que recebem isso. Se você não fizer auditoria, não suspender o pagamento da dívida pública, você não tem como ter verba suficiente para resolver os problemas do conjunto da população de São Luís do Maranhão. Tá certo. Vamos lá. População com a palavra na tela do Brasil, gente. Vamos lá. Qual a política para diminuir a quantidade de animais abandonados na ilha? Olha, na verdade, além dos animais, também tem uma quantidade de pessoas que estão abandonadas na ilha também, que para nós é prioridade fundamental. Sim. O déficit habitacional aqui é elevadíssimo, tem toda uma política de especulação imobiliária e isso se reflete evidentemente se existem várias famílias que não têm onde morar. Imagina, evidentemente, os animais, que mostram o total descaso da prefeitura com a cidade em si. O que nós vamos fazer, evidentemente, nós vamos criar uma companhia de construção de obras públicas em São Luís. De obras públicas, porque você resolve problema de moradia, você resolve problema de saúde, você resolve esses problemas aí que tem a ver com a área sanitária e você ainda gera emprego. Para isso é necessário romper com as grandes construtoras, que é praticamente que manda em São Luís do Maranhão. Pegando esse gancho aí de saúde, em seu plano de governo você fala muito em ampliação dos serviços prestados nas UBSs, né? Inclusive serviços noturnos, 24 horas, contratar mais profissionais. Qual é a atenção, o que você pensa mesmo em fazer com as UBSs para melhorar a saúde das pessoas? Então, olha só, é importante a gente entender porque é o que está mais próximo, é o que atende no cotidiano, por exemplo, a UBS. Se você consegue conter ali, você consegue inclusive diminuir as demandas para as UPAs e para os prontos-socorros, efetivamente. Mas o que da área de saúde que é mais importante que o PSTU defende fazer, é justamente a incorporação dos hospitais privados ao SUS. É preciso valorizar o SUS. E quando a gente fala do aumento do tempo nas UBS, nós não estamos falando de aumentar o tempo de trabalho dos servidores, muito pelo contrário. Nós estamos defendendo a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, justamente para gerar emprego na saúde e em outras áreas do serviço público. Fala um pouco sobre o programa Saúde da Família, que está implantado também no seu plano de governo. Então, porque tem a ver com a questão a saúde da família, ela está ligada às UBSs, né? Que é porque é o contato que tem da saúde no bairro mais diretamente com a família, para ter um acompanhamento permanente, porque você tem... Seria domiciliar? Seria domiciliar. Domiciliar, porque aí você tem uma política preventiva na área de saúde. O problema central é que a doença, ela se transformou numa fonte de renda. Então, é um país injusto, é um país de doentes e por isso que esse setor jurídico e o setor ligado à saúde rende muito lucro aqui. Eu participei de um ato em plena pandemia em frente ao São Domingos e estava querendo aumentar
o tempo a jornada de trabalho dos servidores do hospital em plena pandemia. Quando, na verdade, se aumenta a demanda, o que tem que fazer? Contrata mais e não aumentar o tempo de trabalho. Tá certo. Agora, telespectador, com a palavra, mais uma pergunta na tela do Brasil Urgente. Hosts. Boa tarde, Hertes Dias e telespectadores do Brasil Urgente. Eu não vejo a atuação da Guarda Municipal de São Luís nos bairros, na sua gestão. A Guarda Municipal vai atuar nos bairros ou vai ficar só em praças e parques? No caso, na gestão atual, né? A Guarda Municipal vai atuar nos bairros ou vai ficar só em praças e parques? Então, na verdade, o que a gente está defendendo é que a Guarda Municipal ela esteja diretamente vinculada às comunidades. Nós defendemos os Conselhos Populares de Segurança Pública, em que a comunidade é que vai determinar onde a Guarda Municipal estará. E uma coisa que difere a gente dos outros partidos, a gente não defende militarização da Guarda Municipal. Sim, Guarda Municipal é justamente para proteger patrimônio. É que os ataques aos trabalhadores civil, é tão grande os ataques aos trabalhadores, desemprego não é 120 mil em São Luís. Esses aí é só os que estão procurando emprego. Os desalentados e os subempregados é muito maior. Se você não gera emprego, nós vamos construir uma sociedade de guerra. Por isso estão militarizando a Guarda Municipal. É justamente isso. É que ela tem uma relação mais próxima com as comunidades. Vai ter, então, uma atenção sua à Guarda Municipal, caso seja eleito. Isso, justamente. Evidentemente que tem que fazer concurso, porque não tem concurso há muito tempo. Desmilitarizar e gerar emprego para resolver problema de violência. E que ela esteja vinculada diretamente também aos moradores dos bairros de periferia. Certo. Vamos lá, o povo com a palavra na tela do Brasil Urgente. Flávio, boa tarde. Gostaria de perguntar ao candidato qual sua história de vida no que se refere à atuação social. Veja bem, relacionamento com a comunidade em geral. É o Flávio Santos que está perguntando. Obrigado, Flávio. Na verdade, de todos os candidatos, o que menos fala disso sou eu, que tenho mais relação. Eu tenho 30 anos que milito no movimento hip hop, sou rapper. Durante a Operação Tigre aqui do João Alberto, ligado à oligarquia Sarney, que matou muitos negros, nós ganhamos vários para o movimento hip hop. O cara que canta rap comigo, que nós ganhamos em uma atividade na Cidade Operária, hoje é professor do curso de estudos africanos da UFMA. Então são vários que nós ganhamos e levamos para a universidade. Inclusive, nós temos experiência em relação a isso. O que a gente está falando é que a periferia ela tem que se organizar nesse momento. Tem que ter organização da periferia. Não pode ter só o braço armado do Estado nos bairros de periferia. Tem que ter geração de emprego para que a periferia saia dessa situação, mas não cairá do céu. É a própria periferia que vai ter que se organizar nesse momento para pressionar as instituições públicas a conceder isso aí. Tá certo. Tem mais perguntas, telespectadores? Vou colocar aqui na tela. Lucas Silva. Aqui, opa, passa Rubens Celares. Lucas Silva. Rubens Celares, é o Lucas. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou morador do bairro Santa Efigênia. Pergunte ao candidato Hertes como ele irá melhorar as escolas municipais que hoje se encontram precárias. Então, olha só, metade das escolas do município de São Luís tem problemas gravíssimos de superestrutura, problemas gravíssimos estruturais. Primeiro, nós vamos ter que tirar essas empreiteiras de dentro, as terceirizadas, dentro das escolas públicas que sangram toda a verba. Incorporar os trabalhadores ao município. Respeitar o estatuto do educador. Já falei em relação aos salários que nós ficamos quase 4 anos aí. Todo esse dinheiro que é sangrado por essas terceirizadas, dá para você resolver o problema da educação. Nós vamos transferir 30% do orçamento público, hoje é 20%, para o desenvolvimento e manutenção da educação e 6% para garantir educação inclusiva. Mas além disso, professores, alunos e pais de alunos, através dos conselhos populares, é quem vai determinar como e onde tem que ser aplicada a verba da educação pública em São Luís. Tá certo. Candidato, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui pessoal. Veja bem, eu vou perguntar isso inclusive a todos os candidatos que nunca tiveram nenhum cargo público, né? E é uma pergunta peculiar que eu tenho certeza que a população me fazem também nas minhas redes sociais, no meu privado, já sabiam que eu ia entrevistar aqui, estaria você, por exemplo, quem nunca teve um cargo público como vereador, deputado, etc., pronto para administrar uma cidade no seu cargo como prefeito da cidade, sem nenhuma experiência no campo da política?
a nossa experiência de vida ela vale mais do que qualquer coisa. Posso falar uma coisa para vocês? Sim, sim. Eu acredito que o operário da construção civil, que ergue os apartamentos de 2, 4 milhões de reais, que mora numa ocupação, que mora num barraco, esse aí tem mais condições de discutir política habitacional do que muitos engenheiros ligados à burguesia. Então nós acreditamos na capacidade do nosso povo. Não é questão de especialista ou não, porque nós estamos discutindo aqui currículo para administrar empresa. Nós estamos discutindo programa para governar uma cidade. E não sou eu que vai fazer isso, não, nem os companheiros do PSTU. Não vamos incorporar nosso partido ao Estado, caso a gente ganhe a eleição. Nós vamos chamar a população através dos setores onde elas atuam para que a gente possa discutir as políticas públicas. Nós fizemos isso no final da década de 80 numa cidade chamada Timóteo, em Minas Gerais, em que a população de conjunto discutia 100% do orçamento público. Então, além da experiência que eu tenho de vivência, mas a gente vai apostar, sobretudo, na capacidade da classe trabalhadora de gerir uma cidade em que é ela que produz as riquezas. Certo. Candidato, o nosso tempo está chegando ao fim. Sim. Antes de terminar, o senhor tem aí 1 minuto para as suas considerações finais nessa entrevista, que o senhor pode se dirigir diretamente aos telespectadores. Tá, primeiro eu queria agradecer, eu acho que isso aqui é muito importante, isso aqui é um lapso de democracia, desse processo que é extremamente antidemocrático. O PSTU é um dos poucos partidos que não está citado em casos de corrupção, não aceita dinheiro das grandes empresas e está sendo alijado da participação em debates e não tem programa nos meios de comunicação. O que o TRE e o TSE está fazendo é estimulando os partidos a serem de fato corruptos, porque aquele que não é corrupto não terá participação. E existe 2 consórcios políticos, um ligado a Flávio Dino e outro ligado ao Grupo Sarney, e 3 dos principais candidatos ligados a Bolsonaro. O PSTU é uma alternativa que tem lado, é o lado da classe trabalhadora. Se incorpore à nossa campanha para que a gente possa sair vitorioso desse processo e que a classe trabalhadora possa governar essa cidade 408 anos depois da sua fundação. Candidato Aertes Dias, eu lhe agradeço muito pela sua presença aqui no Brasil Urgente e lhe desejo boa sorte, tá certo? Muito obrigado, Cláudio. Você pode sair por aqui, tá aí então. Bom, nosso candidato aí é prefeito de São Luís, Aertes Dias, participando aqui no Brasil Urgente, e amanhã teremos também outro candidato. Agora, por dia, a gente vai trazendo aqui todos os candidatos, todos virão aqui participar no Brasil Urgente.